são mulheres com propósito. E eu vou falar um pouquinho sobre quando o propósito, ele vem em meio à dor, né? Às vezes, quando nós falamos em propósito, o que nós imaginamos? Nós imaginamos alegria, conquista, sonhos, né? Esse é o meu propósito, e a gente começa a imaginar isso. Mas muitas vezes, o nosso maior propósito, ele vem aonde? Naquilo que mais te feriu, né? Naquilo que você mais sofreu, naquela situação mais difícil da sua vida. É ali que Deus coloca o seu propósito. Eu penso assim, que Deus, ele coloca o nosso propósito neste lugar, porque a gente tem, como eu posso dizer, a gente tem credibilidade para falar. Aquela pessoa que viveu no mundo das drogas e Deus resgatou, ela tem como falar sobre isso. Você que teve um casamento e não deu certo, já está no segundo, você tem como falar sobre isso. Você que teve um filho preso, enfim. Quando a gente tem alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a gente tem propriedade para falar, certo? E eu vou falar sobre isso. O que eu vou falar para vocês hoje? Eu sou uma pessoa que não tenho filhos. Bastante gente acho que conhece a minha história, né? E eu sou casada há 20 anos. E o que acontece? Todo mundo imagina que você casa, dá um tempo, qual que é o natural da coisa? Vamos engravidar. Aconteceu isso comigo. Casei, falei assim, vou esperar um ano. Depois de um ano, ótimo, tudo vai acontecer. Algumas já passaram por isso vão se reconhecer naquilo que eu vou falar. Tudo vai dar certo. Então casei, bonitinha, nascida num lar evangélico, certinha como manda o figurino, bonitinha. Casei, passou um ano, nada aconteceu. Achei estranho, por quê? No meu redor, na minha família, nas pessoas que eu convivo, nunca tinha me deparado com casais que não tinham filhos. Para mim isso era uma novidade. Como é que funciona, não sei. E aí passou um ano, nada aconteceu. Fomos para o médico, fizemos exames. Vou encurtar, porque senão minha mãe vai brigar comigo. Ela levanta a plaquinha de 5 minutos. Enfim, fomos lá, fizemos tudo aquilo que a gente tinha que fazer. Tudo que estava ao nosso alcance, né? Tudo que naquele momento as nossas condições podiam, foram feitos. Quando estava mais ou menos no 16 anos, 15 anos de casado, aí nós tivemos realmente a certeza de que filhos não viriam, certo? Mas, nesse momento, quem já passou por isso sabe, é triste, é complicado, a gente sofre. Eu costumo dizer que a mulher, ela fica grávida e perde o nenê todo mês. É aquela esperança, aquela expectativa e nada acontece. E ali ela fica triste, fica chateada. Passando um grande processo de entender que aquilo era promessa, aquilo era o que eu teria que passar na minha vida, eu entendi o seguinte, que ter filhos era algo que eu e meu marido queríamos, mas poderia não ser algo que Deus queria, porque Deus, ele prometeu o quê? Deus me prometeu filhos? Deus prometeu para vocês filhos? Ele não nos prometeu isso. Ele prometeu uma coisa, que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então o que acontece? Independente se aquilo que eu quero, se aquilo que eu penso em querer aconteça ou não, Deus continua sendo Deus, né? Porque eu sei que qualquer tribulação que eu passe, qualquer aflição que eu passe, Deus continua estando na minha vida. E é assim que Deus faz. E assim eu aceitei, e assim a gente vai vivendo. Mas infelizmente, o que chateia muito casais que não têm filhos é a cobrança da sociedade. É onde as pessoas vão e começam, até listei alguma coisinha aqui, que eu vou ser meio rápida, mas enfim. A pessoa às vezes está lá sofrendo, triste, porque não consegue, porque um monte de coisa está acontecendo. E chega um abençoado, chega uma pessoa, muitas vezes
Aí você vai falar, Kelly, às vezes é sem querer. Mas, gente, eu estou aqui, que esse é meu propósito de vida, falar sobre isso, para dar a dica para vocês. Não cheguem perto de um casal que não tem filhos e fala assim para ele: e os seus filhos vão ficar para quando? Uma perguntinha que você acha que é boba, às vezes vai fazer esse casal, essa mulher chorar a noite inteira, porque não depende dela não ter filhos, não depende dele não ter filhos. Então não faça esse tipo de pergunta. Outra pergunta chata. Eu acredito que essa daqui é complicada. Quando vocês falam assim: vocês precisam correr contra o tempo, porque o tempo, ele está passando. Senhor, eu sei que o tempo está passando, mas o que eu posso fazer? Tá vendo? Umas perguntinhas que a gente acha que é boba, mas porque muitas vezes ninguém perto de você passou por essa situação. Outra pergunta. Essa daqui me chateia muito. E se tiver... Tem mulheres aqui sem filhos como eu? Algumas. Essa daqui me deixa brava. Quando alguém fala assim pra mim: vocês não são completos assim. Como que vocês não formam uma família? Né? Eu já ouvi tanta coisa a respeito disso. E eu acredito que sim, que eu sou completa. Eu acredito sim que eu e ele somos uma família. E é triste quando as pessoas olham pra gente com dó, achando que nós não somos uma família. E nós somos uma família. Então, o recado que eu deixo para vocês é o seguinte: não precisa olhar para casais sem filhos com dó, porque nós fazemos de tudo para nos ressignificar, para nos completar. E nós somos uma família do jeito que nós somos. Amém? Então, essas frases, elas machucam bastante. Ao lugar disso, o que a gente pode falar? O que você pode falar? Chega perto deles e pergunta: como vocês estão? Pergunta só isso. Se ele quiser se abrir, se essa mulher quiser se abrir com você, ela vai se abrir. Se ela não quiser, acabou, morreu o assunto por aí, certo? Pergunta: eu posso te ajudar com algo? Se tiver no momento dela chegar para você e falar alguma coisa, ela vai falar, ele vai falar. Não vamos ser invasivos. É chato isso. É deselegante isso. Muitas vezes qualquer coisinha que você vai falar, você falou porque é tão natural ter filhos, por que não tem? E aquela pessoa às vezes passa a noite inteira chorando, o dia inteiro chorando porque foi colocada uma palavra errada. Certo? Então pense assim: fala para eles, vocês são um casal abençoado. Pode contar com a gente está aqui. É isso. E se não tem nada para falar, não fale nada. Não chega para o casal e fala assim: eu estou orando por você, você vai engravidar. Só fala: eu estou orando por você. Se você está orando para esse casal engravidar, peça para Deus que a oração vai chegar até ele. Você não precisa falar assim. Amém? Então, eu acredito o seguinte. Ô mãe, dá um pouquinho de água para mim. Mãe? Ela não ouviu. Quem tem uma água para me dar, fazendo favor? Pode ser. Tá todo mundo me entendendo? Amém? Então, vamos colocar isso em mente. Acolher significa não pressionar. Infelizmente, isso não é falado. Infelizmente, é tratado de qualquer maneira. E eu acredito que se Deus me colocou com que eu ficasse desse jeito, que não tivesse filhos, é justamente para isso, para que pessoas que têm entendam como tratar casais sem filhos. Então, respeitar significa você não invadir, não invada. Deixa eles falar. Se não falar, amém. Ora por eles, entrega eles diante de Deus, tá? Porque casais sem filhos, igual eu falei, eles não são menos famílias, nem são menos completos e também não são menos abençoados. Eles são pessoas com propósitos diferentes, modos diferentes de ser. É assim que esses casais são. Então vamos tentar fazer que as nossas atitudes gerem paz nesses casais que estão, e que vocês possam acolher esse casal.
Porque é igual eu falei, eu e minha família nunca tinham passado por ninguém nessa situação até acontecer comigo, né? Então, se você nunca passou, serve o meu conselho, muda a atitude de hoje em diante, tá bom? Agora, eu quero falar para você, mulher, para você casal que não teve filhos. Eu quero falar o seguinte, que seja porque você não teve filhos porque você não quis, ou seja porque foi uma escolha, gente. Casais podem escolher não ter filhos e não tem problema isso. Quem dera se mulheres que fazem um filho atrás do outro, homens que fazem um filho atrás do outro, tivessem tido esse pensamento de não ter filhos. Então, respeite, né? Se vocês tiveram isso, respeite eles. Deus sabe de tudo e Deus conhece tudo. Então, antes de tudo, eu quero dizer para vocês, sejam felizes, mulher seja feliz, casal seja feliz, Deus quer que você seja feliz. Aprenda, como algumas pessoas me acompanham no Instagram, que eu comento sobre esse assunto, eu falo, aprenda a ressignificar. Ache alguma coisa que vocês gostam de fazer junto, faça alguma coisa juntos. Não venha pedir conselho para mim, que eu vou mandar vocês comprar uma moto e andar o Brasil inteiro. Mas enfim, faça alguma coisa que vocês gostem de fazer juntos. Ressignifique isso. Amém? Então, a verdade é que às vezes a vida, ela nos leva para caminhos que nós não imaginaríamos. E isso pode trazer dor e questionamento, viu, mulher? Eu te entendo. Eu não posso falar tudo o que aconteceu, mas eu te entendo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que o lugar de paz, o lugar onde a gente pode colocar a nossa vida, a nossa presença, aquilo que a gente sente é diante de Deus. Então, vamos pensar assim, porque a gente tem que entender uma coisa, que seria muito bonito, e eu seria a primeira pessoa ali que estaria chorando, se uma mulher viesse aqui e falasse assim, fazem 15 anos que eu estou tentando engravidar, e Deus me deu um filho. Olha que bênção. E meu Deus é o Deus do impossível. E eu acredito que Ele pode fazer isso. Mas o meu Deus, Ele é o Deus que quando a gente ora, Ele fala assim, e que seja feita a tua vontade. Então, quando eu e várias mulheres chegamos aqui, porque não queremos, mas porque não podemos, e dizemos assim, nós não temos, porque nós não podemos, mas o meu Deus continua sendo Deus. É aí que está o bonito da coisa. É quando você entende que aquilo que você tanto quer não acontece, mas o seu Deus continua sendo Deus. É quando você vê que o seu filho está lá nas drogas, que a coisa não está acontecendo, mas você está firme porque você continua acreditando que teu Deus é Deus. É aí que está a coisa mais bela da vida. É igual tem aquele louvor que eu gosto muito que fala assim, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então o meu recado é isso, se afirme em Deus, leve Deus para esse lugar secreto, porque Ele vai estar ali, amém? Vamos ficar de pé, muito obrigado, né? Amém. Obrigado. Quem que é?